Este é o Cinema em 10 Minutos, o podcast em que nós falamos de cinema durante o nosso percurso até em casa, o que geralmente dá 10 minutos, apesar de que às vezes a gente deixa passar um pouquinho. Aqui é a Karen Soarelli. E aqui é o Guilherme Deisvalde. E hoje nós fomos ao cinema e ficamos nos perguntando, e aí, vamos assistir Han Solo ou Deadpool 2? Inclusive isso é a primeira coisa que eu vou comentar quando a gente começar a fazer a resenha em si. Um código virado para o leitor. O Bourbon Shopping agradece a sua visita. Fale, Guilherme, chore as suas mágoas. Primeiro eu vou dizer que o Brasil para, mas o Cinema em 10 Minutos não para. A gente tá aqui gravando, sozinhos, pós-apocalíptico total. Na verdade a gente parou, né? Mentira, a gente ficou umas 2 semanas sem fazer. Mas foi depois de ter assistido o Vingadores, então tem uma desculpa. Sim, foi um episódio de 30 minutos, né? Valeu por 3 semanas. Sim. No fim das contas, nós assistimos Han Solo, mas eu preciso dizer que foi a primeira vez que tinha um filme de Star Wars em cartaz e eu não estava com tanta vontade assim de ver o filme. Será que a Disney errou no marketing? Ou será que eu virei um velho sem graça? Tum, tum. Os últimos filmes de Star Wars tiveram um pouquinho de polêmica, não foram não foram uma unanimidade. Eu tô entre aqueles que não curtiram tanto os últimos filmes. Eu não curti muito Force Awakens, pra mim foi uma refilmagem meio preguiçosa. O The Last Jedi eu achei que tem alguns momentos bons e outros bem ruins. E do Rogue One eu curti. Mas no saldo eu não tava tão empolgado por mais um filme de Star Wars agora. Por outro lado... Peraí... O que é isso? Estão fazendo... Vou dar uma pausa aqui. O Cinema em 10 Minutos foi parado numa blitz. Aparentemente é legal gravar podcast e dirigir ao mesmo tempo. Eu nunca tinha sido parada numa blitz no meio da cidade. Ainda mais numa cidade pós-apocalíptica deserta como essa no meio da noite. Durante a semana. Tinha guarda, tinha policial, tinha gente de trânsito. A única coisa que não tinha era motorista, tirando nossa. Certo, Han Solo. Han Solo. Do que eu tava resmungando mesmo? Você tinha terminado de resmungar, agora era minha vez de resmungar. Então vai lá, resmunga. Houve uma grande negociação pra gente ver esse filme do Han Solo, porque, como vocês podem ver, o Gui queria assistir o Deadpool. Então eu fiz o outro lado da negociação. Eu gostei dos 3 Star Wars que saíram, tô louca pra ver o próximo. Verdade? Por mais que o Gui fizesse toda uma propaganda contra, falando, estão falando muito mal desse filme. Eu quis pagar pra ver. Isso tudo era parte do plano. Baixe suas expectativas até o mínimo e não tem como tu não gostar do filme. Qual é a história do filme, Gui? Bom, como o pessoal deve saber, é uma prequel, né? É o contrário de uma sequência, uma prequência, que conta a história, conta a origem, né? O background do Han Solo, aquele personagem clássico de Star Wars. Aquele personagem com o qual eu cresci junto, um dos heróis da minha infância. Então, lá estava eu indo ver eles destruírem a minha infância. O que é uma bobagem, né? Pra um filme destruir minha infância, só se ele voltar no tempo e realmente pegar lá o Guilherme criancinha e fizer algo terrível. Te impedir de entrar na sala de cinema. Eu acho isso bastante bobagem, essa choradeira de destruir a infância. O que fizeram com o meu personagem favorito? Não fizeram nada, ele continua lá, eles não tem como mexer no filme que tu já assistiu. O que eles podem, e essa é a discussão do Han Solo, é apresentar um filme que talvez tu não tenha muito interesse em ver. Será que eu precisava saber da origem do Han Solo? Essa é a grande questão. E qual é a origem do Han Solo? Conta a história do filme. falou e não respondeu a pergunta. Bom, é um filme de origem, conta... A origem. Tá bem isso aqui, né? Vou tentar melhorar, vai ter um bom trabalho por isso. Solo é um filme de origem, conta a história do Han Solo, começa com ele, não criança, né, mas jovem, no planeta natal dele, que é Corellia, sendo basicamente um menino de rua. Trabalha para um criminoso fazendo pequenos cambalachos. Só que ele quer sair desse planeta, ele não quer ser mais um... Ele é praticamente um escravo, né? Ele quer ser livre, ele quer ser um piloto. E sem contar muito spoiler, na verdade sem contar nada de spoiler, ele consegue sair do planeta, obviamente. Como vocês já devem saber, há uns 60 anos. Mais ou menos.
e ele consegue virar um piloto. Quem é um pouco nerd de Star Wars sabe que o Han Solo, na história dele, foi um piloto do Império, não um piloto imperial. Foi onde ele conseguiu o treinamento dele de piloto, foi na Marinha do Império. Então ele sai desse planeta e se alista no Império. O filme não perde muito tempo com isso. Na verdade, assim, a passagem dele pela Marinha Imperial é super rápida. Acho que eles não quiseram mostrar ele dentro daquela máquina militar, que é uma coisa meio opressora, meio não, né? Completamente vilanesca. O filme passa muito rápido por isso. Logo ele deserta do... Deserta ou deserta? Desertar é quando você diz pro seu filho: você não é mais meu filho! E tira ele do testamento. Bom, vamos lá. Ele sai da Marinha Imperial e volta a fazer as coisas de fora da lei dele. O filme é basicamente uma história de assalto, né? Um golpe. E aí, ao longo da história, eles vão formando um grupo de foras da lei. Ele conhece o Chewbacca, conhece o Lando, os personagens da trilogia clássica. E também alguns personagens novos. O filme não perdeu tempo mostrando o treinamento do Han Solo. E ele também não perdeu tempo, sabe com o quê? Com o romance dele com a Daenerys. Também conhecido como Qi'ra. Aliás, nome lindo. Eu pensei que fosse ter toda aquela história de o mocinho conhece a mocinha, se apaixona. Não, eles já começam juntos, o que poupa um monte de enrolação. Verdade. E eles são separados em algum momento, reunidos. E eu gostei muito da dinâmica entre os dois. Funciona bem. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas me esqueci. A gente tá enferrujado. E a gasolina tá acabando. Ai, eu não quero chegar em casa empurrando o carro. A gasolina tem que durar até a gente chegar lá. Eu também não quero entrar naquela fila de 5 km pra abastecer. Tem várias coisas que o Gui falou antes de eu assistir o filme sobre as críticas que ele lê por aí. Eu sinceramente não leio crítica, não vejo trailer. Uma vez que eu decidi assistir um filme, eu não vejo mais nada, porque eu não quero spoiler. Eu concordo com essa política, eu também vejo muito pouco trailer. Foi uma exceção, na verdade, nesse caso, eu ter lido críticas antes de ter visto o filme. Isso, e uma coisa que você me disse várias coisas. A maioria delas, nem era tão ruim assim, tipo o roteiro. Gostei do roteiro. Mas você disse que a imagem não era muito boa. Não a qualidade da imagem, mas... Sabe, teve uma época que eu conversava muito com um editor de board game, um publisher greco-canadense chamado Konstantinos. E ele sempre dizia que para um board game ir pro Kickstarter, ele tem que ter wow factor. E isso é algo que eu achei que faltou no Han Solo, que é o wow factor, principalmente na parte visual. Se você for ver, por exemplo, no Rogue One, tem uma parte visual muito forte, muito bonita, especialmente no final, aquele planeta paradisíaco. Todos os planetas de Star Wars têm alguma coisa única, mas no filme do Han Solo os planetas meio que são tudo igual. Uns planetas meio sujos. Eles quiseram mostrar o outro lado da galáxia, sair daquela coisa heróica dos Jedi, ou mesmo daquela coisa grandiosa da Aliança Rebelde, do Império, e mostrar o lado mais sujo do submundo, uns planetas meio poluído, com lama e fuligem. Só que acabou ficando meio genérico e tudo igual. Assim, o Guardiões da Galáxia mostra o lado sujo da galáxia, da outra galáxia, outro universo, e faz isso muito bem. É possível fazer um filme dessa maneira, mas o Han Solo realmente ficou tudo com cor de poeira, tudo igual. Não querendo ser muito crítico, mas o filme não tem nenhum cenário memorável. Eu achei ele bem escuro também. Star Wars sempre teve cenários muito claros. Star Wars normalmente começa num deserto, pra começar. E então tu tem uma imagem clara. E esse filme, ele é quase todo muito escuro. O filme não é especial em gráficos, em imagem, o que se tratando de um Star Wars é uma coisa meio impressionante, no mau sentido. E tem outra coisa que o filme também não tem, mas aí é uma questão de discutível se é bom ou não, que é, o filme não usa os grandes chamarizes da saga Star Wars. Não tem Jedi, não tem Sith, não tem a Força. Mas isso não impediria o filme de criar seus próprios chamarizes, sabe? O filme, na verdade, também não usa caçadores de recompensa.
Tem algumas referências que eu peguei, nerdisticamente peguei. Eles chegam a citar alguns caçadores de recompensa, mas eles não aparecem. É um elemento, ainda que não dos principais, é um elemento que os fãs gostam bastante. O Boba Fett é um personagem que caiu, que virou um personagem popular. E não tem nada disso no filme. Realmente é só bandido, só contrabandista e fora da lei. O filme tem uma cena final que eu não vou fazer spoiler, mas é um pouquinho legal pra quem é fã da saga, mas não chega nem aos pés da cena final do Rogue One, que é com Você Sabe Quem. Com Você Sabe Quem. Esse aí também é de outro universo. Ah, tudo bem. Spoilers de Rogue One. Aparece Darth Vader no final e mata todo mundo. É uma cena impressionante. E tem uma coisa no filme. É a última cena, praticamente. Então tu sai do filme com aquela empolgação. Eu gostei do Rogue One. Ele é eu acho ele um filme bom. Mas ajuda muito que ele termina com esse impacto. E o Han Solo não tem isso. Mas o que o Han Solo tem é uma robô lutando por direitos iguais. Essa é uma personagem que foi um pouco controversa também, porque tem muita gente que botaram uma social justice warrior e ficou muito forçado, estão fazendo panfletagem, unhé. Mas sabe o que eu achei engraçado? Hoje em dia, no nosso mundo, nós buscamos maneiras de criar inteligência artificial, fazer com que os robôs ajam por si próprios, aprendam, e algum dia a gente vai aprender a colocar personalidade neles. Agora, nesse filme, os robôs que são tudo isso que eu falei, afinal são robôs de Star Wars, eles têm personalidade, pensam por si só, eles tinham um aparelhinho que removia isso. Pra que ter botado em primeiro lugar, né? Não é como se robôs nascessem por aí com personalidade, eles são fabricados. Oh não, nossa tecnologia está avançada demais, não sabemos mais fazer robôs simples. Eu não achei legal, mas também não me incomodou. Um pequeno spoiler, ela tem um fim meio terrível, ela é morta no meio da rebelião que ela mesma faz. Então eu não acho que o filme passou a mão na cabeça da robô que luta pelos direitos dos robôs. Tem um termo que se usa pra quando o personagem é muito perfeitinho, né? Que é Mary Sue. Essa robô poderia ter sido isso, mas não foi. Ela morre. Agora, o Han Solo é um bobão. Pensa num cara banana. Vamos lá. Tu gostou ou não do Han Solo? Eu não sei se eu gostei do personagem. Achei ele muito bobinho, muito ingênuo. Mas do filme eu gostei. Eu gostei da Daenerys. Kira. Gostei da Kira. E gostei da outra personagem surpresa que aparece lá pelas tantas, que é toda cheia de sardinha. Uma graça. Só que é ruim. Eu gostei do Han Solo, acho que o ator fez um trabalho bom, considerando que ele tinha um baita desafio, que era ocupar o papel do Harrison Ford. Peraí, você tá perguntando se eu gostei da atuação? Da atuação, do personagem, de tudo, do conjunto. A atuação ficou excelente, o personagem que ficou bobo. Eu concordo contigo. Eu acho que o ator fez um bom trabalho, mas o filme não conseguiu se decidir se o Han Solo ia ser um herói ou um cafajeste. E ele acaba fazendo um pouco de cada e não indo nem para um lado nem para o outro. Ele não poderia ser completamente heróico porque no início do Star Wars ele é um canalha. Pois é, né? Tirar a cafajestagem dele. Talvez seja esse o problema. O legal do Han Solo é justamente que ele é cafajeste. E acho que eles não quiseram fazer um filme que... Porque o Han Solo funciona em Star Wars porque ele não é o protagonista. O protagonista é o Luke, e o Luke é um herói clássico. O Han Solo funciona de contraponto a ele. Mas nesse filme o Han Solo é o protagonista. E eu acho que eles não quiseram, talvez não tiveram coragem de fazer um protagonista meio, com perdão da palavra, Credo. Pra mim, o que define esse filme é que ele não tem nada de muito ruim, mas ele também não tem nada de muito bom. Poderia ter feito algo memorável, né? Um elemento que fosse memorável, mas ficou tudo meio Assim, eu gostei de ter ido no cinema assistir. Ele é divertido, ele não é um filme ruim. Ele tem umas piadinhas nos momentos bons. Tem umas piadas boas, a parte de comédia eu achei legal. Eu acho que faltou, como tu mesmo disse, algo de uau, faltou tu ficar preso à cadeira. Era um grupo de bandido num descartável. Roubo. Exatamente. E nem era por
algo grande. No Rogue One os personagens são de certa forma pequenos, são só alguns rebeldes, mas eles estão lutando por uma coisa muito grande. E aqui no Solo ele tava lutando por dinheiro, basicamente. Nossa, e tem uma hora que o Han Solo faz uma covardia, o outro personagem vai lá, dá um morro nele, briga com ele e fala, beleza, vamos seguir em frente. Mas nossa, tem gente que morreu naquela missão, as pessoas deram tudo por aquilo. E o Han Solo, não, fiquei com medo. E o outro personagem fala, beleza, tá bom, tô perdoado. Nada importante. Tem uma única curiosidade que eu vou mencionar, que é o fato de como os roteiristas sambaram pra corrigir um erro histórico de Star Wars. Qual erro histórico? No primeiro filme, Uma Nova Esperança, quando o Han Solo encontra o Obi-Wan e o Luke, e ele tá dizendo que ele é um bom piloto, ele diz que fez o percurso de Kessel em 12 parsecs. Como que dizendo que fez muito rápido. Mas como quem entende alguma coisa de astrofísica sabe, parsec não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Então o que ele estava dizendo não é que ele fez, digamos, uma corrida de 100 metros rasos em 9 segundos. Ele estava dizendo que ele fez uma corrida de 100 metros rasos em 50 metros. Ou seja, ele roubou. E aí o que eles inventaram é que esse percurso é um lugar do espaço que tem umas nuvens de gás e trovões, e só tem um caminho para atravessar essa nuvem que leva 20 parsecs. E o que ele conseguiu fazer não foi ser mais rápido, é que ele conseguiu um atalho. Então, ele acabou sendo mais rápido. Mas não rápido por ter uma velocidade maior, e sim rápido por ter cortado o caminho, e aí justificou ele ter dito que fez em 12 parsecs. Mas continua errado. Porque parsecs não dá pra você simplesmente medir dentro de um labirinto. Parsecs requer que você tenha 2 corpos celestes pra medir a distância entre os dois. Bom, mas eles se esforçaram, vamos dar um pouco de mérito a eles. Se esforçaram. Talvez se eles tivessem se esforçado um pouquinho mais no resto do filme, eu já não estaria começando a esquecer dele. Que filme que a gente foi assistir mesmo? Esse foi o Cinema em 10 Minutos e a gente volta na próxima com um filme mais memorável.